Eu sei que eu tô devendo o review do episódio 4, mas vou pagar nesse vídeo. Esse vídeo eu vou fazer uma junção dos dois episódios, do episódio passado, que eu fiquei devendo o review, e desse episódio da última terça-feira, que foi o episódio 5. Então eu vou fazer meio que um compilado aqui, abordando os dois episódios, para não ficar essa lacuna nesses reviews que eu vou fazer. Reviews, não sei. Então, eu vou abordar aqui os dois episódios, ok? Mas antes, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu curtir para fortalecer aqui o canal cada vez mais, beleza? Vamos lá. Vamos falar do episódio 4, vou começar pelo episódio 4 e logo após eu vou fazendo a conexão com o episódio 5, beleza? Bem, como vimos das consequências do episódio 3, todo o Team Flash, seja o Cisco ou o Joe ou até o DNB, que tem um ênfase muito grande no episódio 4, eles estão tratando, estão absorvendo essa informação que o Barry tem que morrer, cada um de uma forma diferente. Então, todo o Team Flash está meio que cabisbaixo, está meio triste. Também pudera. O seu líder tem que morrer para toda a crise não acabar com todo o multiverso. Então, cada um está tratando esse sofrimento de uma maneira diferente. O DNB, por exemplo, se recusou a trabalhar no que ele sabe fazer mais, que é investigar. Então, a mais pé no chão que está, por muito incrível que pareça, é a Iris. Muito pela fé que ela tem no Barry, muito pela confiança que ela tem que ele vai sair disso. E lembram daquele novo Wells que apareceu nos episódios anteriores? Bem, esse Nash Wells, como ele se denomina, ele é meio que um explorador multiversal. E no caso ele estava procurando o Eternium, que eu até citei no meu vídeo passado. E ele quer meio que encontrar alguém, que no finalzinho, na metade da transição do episódio 4 para o 5, eu vou falar quem é. Se vocês já assistiram o episódio 4, vocês já sabem quem é. Então, ele meio que faz um acordo com o Cisco e com o Barry em troca de uma cura para o Ramsey. E tratando em paralelo a isso, o Ramsey, que havia feito um experimento passado com o sangue saudável do Mark Romero, com o sangue, vamos dizer, com sua doença, ele criou um novo elemento. E nesse episódio 4 foi confirmado tudo isso, que ele precisaria de cada vez mais sangue para continuar vivendo. E esse novo elemento estava meio que curando as células doentes do corpo dele. Só que tinha muito efeito colateral. Dava muita raiva, a adrenalina subia demais. E qual foi a resolução de problema que ele deu? Matar pessoas. Segundo ele, para essa nova composição fazer efeito, tinha que gerar muita adrenalina. Então ele saía matando pessoas e servindo, como o próprio Cisco diz no episódio, servindo como fazendo as pessoas como incubadoras para fazer mais elementos, porque a junção do seu sangue junto com a matéria escura com o sangue saudável de outra pessoa criava o novo elemento que ele precisava para se manter vivo. Então ele saiu fazendo isso a rodo. Então quando o Barry e a Nevasca vai tentar impedir o Ramsey, como eu falei, todo o Team Flash está tratando essa informação que o Barry deu de forma diferente. E o Cisco, por exemplo, quando o Nash apareceu para fazer o acordo, para ele dar a cura, para salvar o Ramsey, porque o Cisco queria salvar o Barry de todo jeito, de todo jeito o Cisco queria salvar. Só que o Barry o convenceu de o contrário, que ele não pode fazer isso, senão todo o multiverso estaria ameaçado. Então o Cisco meio que aceita essa sugestão, essa conversa que o Barry tem com ele, mas vamos dizer que por baixo dos panos ele tá tentando pensar em uma maneira de salvar o Barry. Então é quando ele passa a perna nesse meio que acordo que o Nash tem para roubar o antídoto que ele tinha para salvar o Ramsey, porque em uma conversa anterior ele solta meio que despretensioso: isso poderia salvar alguém de antimatéria? Então o Nash responde que a resposta era óbvia. Então eu acho que esse antídoto que no final do episódio o Barry acaba entregando para o Ramsey, eu creio que o Cisco ainda ficou com uma parte desse antídoto. O Cisco ainda vai fazer alguma coisa com isso para tentar salvar o Barry da antimatéria. Porque esse antídoto, o que ele faria? Ele substituiria as células cancerígenas, as células doentes, por células novas. Então
cada vez que uma célula doente se reproduzia, o antídoto ia lá e substituía essa célula por uma célula boa. Então o Cisco vai inventar alguma coisa para tentar deixar o Barry imune a essa antimatéria. E o que mais me chamou a atenção nesse quarto episódio foi que o Nash, como eu falei que eu ia falar quem ele estava procurando nesse episódio, ele está procurando simplesmente o monitor, o esconderijo do monitor. Não sei o que ele quer com o monitor, mas segundo o circuito, a placa de circuitos que o Cisco fez para ele como parte do acordo, ele chegou a uma base subterrânea onde ele jogou isso, e como se ele estivesse captando vibrações de alguém que tivesse passado por lá. E ele faz isso e vê o monitor como em um holograma, entrando em uma parte subterrânea. Então é aí que acaba o episódio. O episódio 5 não aborda muito bem isso aí. Aborda sim, porque tem que tratar todos os elementos que fizeram nos episódios passados, mas não aborda com tanta ênfase como foi no episódio 4. Então ele está atrás do monitor. O Nash, ele meio que procurou o Eternium, está procurando o Eternium, e agora descobriu que ele também está procurando o monitor. Pra quê? E aí vem o episódio 5. O episódio 5, como eu falei, não teve muita coisa com muita ênfase nessa parte do Nash procurando o monitor, mas teve uma nova Terra se apresentando mais uma vez na temporada, que é a Terra 19, e tudo isso foi mais com ênfase no Cisco. Como eu falei no episódio 4, o Cisco ele tá absorvendo essa notícia que o Barry vai morrer de forma muito, vamos dizer, com muita dificuldade. Então você percebe que nesse episódio 5 o Cisco ele ainda tem muita dificuldade de tomar decisões sozinho, de fazer as coisas sem o Barry. Tanto é que o Barry ele se ausenta desse episódio 5 por boa parte do episódio e deixa o Cisco tomar as decisões do Starlab sozinho. E é aí que o Barry usa essa oportunidade para tentar preparar o Cisco ainda mais para assumir o Starlabs, porque no episódio 4, se eu não me engano, ele fala que não escolhia outra pessoa para liderar a equipe a não ser o Cisco. Então ele usa essas férias que ele vai tirar com a Iris para tentar mostrar ao Cisco que ele pode tomar essas decisões sozinho, que ele pode seguir com o Starlab sem ele por perto. Então é exatamente isso que o episódio é focado, em mostrar que o Cisco é capaz. Esquecer o Barry para o Cisco é impossível. Então você percebe que ele tem muita dificuldade de fazer as coisas sem o Barry. O Cisco é um gênio, ok, mas tudo isso vem das motivações do Barry, da liderança do Barry. A cigana meio que volta também, mas ela volta para morrer. Ela mal aparece. Ela mostra que ela foi morta por um hacker, e toda a trama desse quinto episódio gira em torno do Cisco. Como ele vai resolver esse problema de um assassinato que é muito sério. O pai da cigana volta também para a série. Então basicamente esse quinto episódio é o Cisco tentando descobrir quem era o assassino da cigana, que por acaso era alguém com o seu próprio rosto, um hacker da Terra 19 que se chamava Echo. Então ele se intitulava o maior hacker do multiverso. Então ele se transformava, ficava com a cara de quem ele quisesse. Então o episódio, como eu falei, foi mais focado no Cisco, tentando resolver os problemas de forma independente, sem a ajuda do Barry. E o episódio também ficou marcado pela mais aproximação do Cisco com sua nova namorada, que é a Camille. Camille, eu acho o nome, Camila, acho. E dessa parte eu gostei bastante, porque o Cisco ele ainda tinha aquele receio mediante a cigana. E a morte da cigana foi um estalo para o Cisco perceber que a Camille estava lá do lado dele, ajudando ele a todo momento. Porque nesse episódio ela faz exatamente isso, ajuda o Cisco em tudo que ele precisa. Então ele percebe que ela é a companheira que ele tem que ficar. Então meio que os dois se aproximam ainda mais nesse quinto episódio.
O Nash, ele descobriu meio que o esconderijo do monitor no quarto episódio, não foi? Então, no finalzinho desse quinto episódio, ele volta para falar que ele tem uma maneira de ajudar o Barry a não morrer nessa crise. E eles têm que ajudar a achar o monitor, por exemplo. O que seria essa maneira? O que seria esse modo de deixar o Barry vivo nessa crise? Será que tem a ver com o Eternium que ele estava procurando nos episódios anteriores? Ou até mesmo convencer o monitor? Ou até mesmo, não sei, conversar, dialogar com o monitor sobre um possível plano para tentar salvar o Barry, algo do tipo? Será que o Nash ele conhecia já o monitor de antes? Ou ele está procurando um monitor para tentar salvar o multiverso como todo mundo está fazendo? É uma pergunta a se fazer. Creio que vai ser respondido nos episódios anteriores, 6, 7, por aí. Mas o que é que você achou desses dois episódios? Eu sei que eu fiquei devendo o quarto, mas está aqui juntamente com o episódio 5. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desses dois episódios, do quinto, por exemplo, que está dando mais ênfase por conta que saiu agora na última terça. E deixa aí nos comentários, deixa o seu curtir também, isso é muito importante para divulgar o canal e eu saber que vocês estão gostando dos vídeos de reviews do Flash. Reviews. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.